Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Olá. Eu sou o Kodak e hoje eu vou estar trazendo para vocês uma obra nova e vai ser meio que um teste. Muitas pessoas não gostam dessas vozes de Google, então eu resolvi tentar, eu repito, tentar fazer um vídeo eu mesmo narrando. Peço desculpas de antemão se alguém não gostar da minha voz ou de alguma zoeirinha ou coisa que eu fazer durante o vídeo, mas é isso aí. Esse vídeo vai ser um teste e se não der certo, eu vou meter IA nesse canal. Mas é isso aí, aproveitem o vídeo. Imagina só, meu mano, que a sua vida está cheia de trabalho e você está ocupado 24 horas por dia trabalhando igual um doido pro seu patrão trocar de carro. E de repente, você morre de tanto trabalhar. What the fuck, yo? Mas quando você menos espera, você acorda e encontra-se em um paraíso com um sistema que te mima e sua força aumenta enquanto você dorme. Então vai lá, faz um corotinho com tangue, se você for maior de idade, é claro. Se você não for maior de idade, faz um tangue sem corote, beleza? Ó, sem corotinho, hein? Ninguém beba, beber mata. Faz uma pipoquinha, bota um sazão e bora pro vídeo. A história começa com o nosso herói Wang Wang, que era um jovem trabalhador tão dedicado ao trabalho que morria de exaustão no auge da sua juventude, mas ele voltou à vida em um mundo diferente. Dessa vez ele decidiu que sua vida seria diferente. Decidiu a não se cansar, não treinar, nem revelar o seu lugar de descanso para ninguém. Ele estava apenas curtindo a vida de descanso e relaxando, mas de repente, enquanto ele dormia, uma pequena fada aparece em seu ombro e se apresenta como a fada do sistema dele, e pede que ele faça um contrato com ela imediatamente para que as missões do sistema comecem. No entanto, velho, o prota recusa e manda ela ir embora. A fadinha fica surpresa e pergunta por que ele tá recusando ela, já que ela pode ajudá-lo a dominar completamente todos esses poderes que ele pode conquistar nesse mundo, elevando seu cultivo rapidamente. Ele responde que já sabe como o sistema dela funciona e que, embora pareça ótimo de longe, na realidade é exaustivo. E além disso, ele já morreu numa vida anterior de tanto trabalhar, tá ligado? Ele não vai passar por isso de novo. Agora que a vida dele mudou, ele não quer voltar a se envolver nesse tipo de trabalho. A fada insiste, pedindo para dar uma chance, prometendo que vai se esforçar ao máximo para que ele seja melhor. Mas ele continua dizendo não, que ele não quer trabalhar com a fada. Ele fala que é impossível para ele trabalhar dessa forma novamente. Ela decide se tornar mais forte e começar a ajustar o sistema para o prota, tá ligado? Ela vai melhorar ali, vai dar uma barganhada. Ela fala que ela já volta e já tá chegando aqui para um prota com umas melhores. Depois de um tempo ela volta feliz e diz para ele que agora o sistema da morte dele foi reajustado. E ela pede para que ele faça o contrato com ela rapidamente, só que ele de novo recusa. Pede que ela vá encontrar outra pessoa para fazer o contrato com ela, que ele não quer fazer um contrato com a fada e se matar de trabalhar fazendo missão. Mas depois disso a fada fala que não é possível, ela sai de novo, vai lá, deve negociar com alguém, melhora o sistema dele e volta. Ela continua falando para ele que o sistema de adesão foi atualizado e que se ele se juntar agora e se juntar ao portal, ganhará muitas recompensas, tá ligado? Se ele aceitar o sistema. Ele responde que, de qualquer forma, ele não tá vendo diferença nenhuma entre isso e um trabalho normal. A fada fica frustrada, já tava puta com o rapaz e não entende porque ele continua recusando aceitar o sistema. Então ela vai embora de novo. Mano, agora a negociação, sei lá, velho, a fadinha deve ter deixado até as asas lá nessa negociação. Mas ela volta depois de um tempo e começa a falar. Só que o nosso prota já interrompe e diz que não quer ouvir nada dela. No entanto, ela continua feliz e diz que o sistema foi atualizado e pede para que ele faça o contrato agora mesmo e tenha muitos prêmios sem precisar treinar, graças ao sistema novo. E ele diz que não concorda, mas que de repente percebeu que ela disse alguma coisa sobre o novo sistema e ela responde que é o sistema eterno invencível e que através dele ele se tornará invencível no mundo da cultivação, mesmo que continue dormindo e sem treinar. Ele diz que tudo isso parece uma mentira, que ela está tentando enganá-lo, mas ela jura que está dizendo a verdade, que se ela estivesse mentindo, algo errado acontecerá com o sistema e ela morrerá. Nosso herói sente que a fada está dizendo a verdade e decide experimentar. Assim, ele faz o contrato com ela com sucesso e ganha os primeiros prêmios. Ele passou do mundo de um humano comum para o mundo do grande imperador diretamente. E além disso, ele avança imediatamente para a segunda fase do mundo do grande imperador, simplesmente por respirar, tá ligado? Ele respirou ali, evoluiu. E também ganha o Full Homing. E todos ficam surpresos com o poder desse sistema. E ele começa a se gabar com o poder que adquiriu, pois agora ele tem uma força invencível do nada. Quando ele libera o seu poder, ocorre um puta de um tremor, tá ligado? E o tremor é tão intenso que todo mundo fica assustado. O líder da seita e os seus ministros começam a discutir, dizendo que alguma outra seita pode estar enfrentando uma grande catástrofe.
E o líder ordena que todos os sinos de alerta toquem para reunir os anciões da seita para uma reunião de emergência. Ele diz que essa força pode ser devido ao nascimento de um novo imperador, pois pela última vez que viram uma força assim foi há 500 anos, tá ligado? Eles podem dizer que todos os servos devem sair para investigar isso rapidamente. Faz 500 anos que ninguém sentiu todo aquele poder, tá ligado? E o safado do nosso prota vai ganhar isso dormindo, tá ligado? Ele vai dormir, jogar videogame e fica fodão. Puta que me pariu, eu queria uma vida dessa, velho. Meu Deus do céu, fazer roteiro dá um trampo. Os anciões já falam pra todo mundo tentar descobrir da onde que é e de qual seita pertence esse rapaz que é o novo imperador, tá ligado? Os servos vão informar esse novo imperador que esse rapaz é o Wang Dang, Wang Wang, da seita Lingan. Se senta e começa a pensar que o seu poder já aumentou facilmente e diz: Uau, se a vida fosse tão fácil assim na minha vida anterior, eu não teria vivido por 26 anos e nunca teria segurado a mão de uma garota. A fada aparece e diz para que está na hora dele encontrar uma parceira e representa as garotas disponíveis e ele fica surpreso que o sistema de descanso também tem isso, tá ligado? Vai ajudar ele a arrumar parceiras. E ela fala que sim, que ela pode ajudar, mas só que não vai poder fazer mais nada que isso, que para elas virem com ele ou não vai ser da responsabilidade do prota, ele vai ter que convencer, tá ligado? Sente que isso será um problema, mas a fada lembra a ele que ele receberá uma recompensa por escolher uma parceira. Ele fica surpreso que haja uma recompensa, apesar de ainda não ter feito nada. A fada aproveita a oportunidade e diz: O que você achou? Eu te disse que esse sistema é eterno e invencível. Eles vão até o salão da seita Linji, onde os anciãos da seita estão reunidos devido à presença da grande imperatriz da família Siji. Eles começam a discutir quem é o herói Wang Wang, a quem chamam de Grande Imperador. O ministro diz que nunca ouviu falar desse nome antes e pergunta a um dos anciãos da seita, chamado Bian, que fundou a seita. Bian diz que nunca ouviu falar desse nome antes e que revisou todos os registros da seita, mas não há ninguém com esse nome. De repente, Seng diz que se lembra que o fundador tinha um mestre chamado Wang Wang antes. Feng concorda e diz que isso significa que o avô de Wang Wang era um ancestral vivo e que ele estava escondendo sua identidade enquanto protegia a seita o tempo todo. Então, Sandy sai para encontrar o imperador, e os outros vão com ele para o Lago das Espadas para saudar seu mestre. Eles vão até o herói Wang Wang, que está sentado calmamente, e encontram o líder da seita com seus homens chegando para saudá-lo. Ele pergunta ao sistema se isso também é uma recompensa, mas o sistema diz que é um ato voluntário deles e não tem nada a ver com o sistema. O herói Wang Wang decide aceitar a situação e diz a eles para se levantarem, que não precisam ser tão formais. O líder se levanta e diz a ele que a imperatriz da família está pedindo para vê-lo e pergunta se ele sabe o motivo. Ele diz que pode ser por causa de um pedido de casamento. Eles ficam surpresos com o que ouvem e dizem que não é normal que a imperatriz venha por causa de um casamento. Ele diz que precisa ir cumprimentá-la pessoalmente, já que ela está aqui. Nesse momento, a imperatriz está no palácio, pensando que o herói não quer encontrá-la porque está atrasado. Mas Seng diz a ela que ele está sendo atacado na montanha e pede que ela espere um pouco. O herói Wang Wang chega momentos depois com os outros, mas ele está vestindo suas roupas antigas. A imperatriz olha para ele com desconfiança e diz que ele não parece um imperador lendário. Ela suspeita que a cidade cometeu um erro ao informá-la sobre o aparecimento dele. O herói Wang Wang percebe que precisa mudar de roupa e rapidamente veste roupas reais que mudam sua aparência e status. De fato, suas roupas mudam naquele momento para roupas reais, e todos os presentes ficam impressionados com Wang Wang. Eles ficam felizes e não conseguem acreditar que sua seita tem alguém com tanto poder. A imperatriz fica surpresa ao perceber que o nível agrícola de Wang Wang é maior que o dela e se apresenta, dizendo que seu nome é Lin. Ela pede que ele salve a família Siji. Os servos do líder ficam surpresos que a imperatriz, que derrotou os 7 reinos, esteja se curvando diante do herói. Mas o herói Wang Wang diz a ela para se levantar, pois ele conhece os problemas que eles enfrentam, mas ele se aposentou há muitos anos e não quer se envolver com o mundo artístico novamente. Ela diz que está disposta a aceitar qualquer condição em troca de salvar sua linhagem, mas o herói Wang Wang continua hesitante. Ela diz que está disposta a se oferecer a ele, se ele não se importar. O líder e os anciãos da seita ficam impressionados com a imperatriz, que está disposta a se sacrificar, e dizem a ele que essa é a notícia mais importante do mundo agrícola. O herói Wang Wang começa a pensar, pois ele realmente se importa com a imperatriz, mas se ele concordar, pode enfrentar muitos problemas. De repente, a fada do sistema aparece e diz a ele que a imperatriz Lin tem o corpo sagrado da Fênix, que é extremamente raro. Ele pergunta o que há de especial nisso, e ela diz que,
Se ele treinar com alguém que tem o corpo da Fênix, ele poderá aumentar seu poder em todo o mundo. Então, o herói Wang Wang decide arriscar para aumentar seu poder, e a Imperatriz jura que não voltará atrás em sua palavra, embora saiba que é um grande sacrifício, mas ela acha que o herói é muito talentoso e que não há outra solução. O herói Wang Wang concorda e pede que ela o leve até sua linhagem. Ele está morrendo de felicidade por dentro, pois vai se casar com uma imperatriz tão facilmente. Mas o líder da seita diz a ele que a seita deles não sobreviverá sem ele e que, se algum inimigo aproveitar a oportunidade, ocorrerá uma catástrofe. Ele pede que o herói pense novamente. A fada do sistema aparece novamente e diz ao herói que ele recebeu a formação da espada espiritual dos céus. O herói fica feliz com o sistema e, em seguida, libera o espírito da espada. O líder da seita fica surpreso e diz que, assim que ele fizer isso, a segurança da seita estará garantida. Assim que ele faz isso, todos os presentes ficam impressionados e dizem que, dessa forma, a seita dele será elevada ao máximo devido ao poder do imperador. Até a imperatriz fica surpresa que essa formação seja mais forte que a formação de defesa nacional dela e fica impressionada com a seita Lin Jijian. Ela pede a Qian Jiao que a leve com ele. O herói fica surpreso que haja uma segunda garota se oferecendo a ele e sente que a situação está ficando difícil. A fada aparece novamente e diz a ele que ela tem um corpo espiritual, que é extremamente raro e só aparece a cada 10.000 anos. Eles dizem que aqueles que têm esse corpo são leais e conectados, e haverá uma grande harmonia com ele. Então, ele decide aceitar a oferta e diz a ela que, a partir de agora, ela estará com ele. Ela fica feliz e agradece, e o líder da seita diz que, dessa forma, eles garantirão um futuro ilimitado. Em seguida, a imperatriz convoca sua carruagem Fênix, e todos ficam surpresos, pois ela é considerada um tesouro do nível imperial. O herói Wang Wang pensa consigo mesmo que carruagens caras no mundo agrícola são algo incrível e lembra que nunca comprou uma carruagem em sua vida anterior. Então, ele permite que seus pensamentos lhe ofereçam uma carruagem do nível imperial, a carruagem dos 6 dragões imperiais. Por isso, o herói Wang Wang sugere à imperatriz que ele a leve em sua carruagem. Ela concorda, mas pensa consigo mesma que a carruagem Fênix é algo raro e fica curiosa para ver que tipo de tesouro o herói tem. O herói Wang Wang convoca sua carruagem, e o líder e os anciãos da seita ficam chocados ao vê-la. O herói Wang Wang leva a imperatriz, e os dragões partem para a grande família Siji. Eles vão até a família Siji e veem a formação de defesa nacional deles protegendo a capital. A força da grande mestra da seita e seus discípulos é impressionante, mas, devido ao uso excessivo de sua força agrícola e aos constantes ataques da Imperatriz Xuan, eles estão exaustos. A mestra os incentiva a resistir até que a Imperatriz volte. Enquanto isso, 2 generais imperiais estão ao redor da seita e estão preocupados com a formação de defesa nacional deles. Eles estão frustrados porque, embora a formação pareça fraca, não conseguem quebrá-la. Eles dizem que não esperavam que as táticas imperiais fossem tão inteligentes. Jian fica surpresa e pergunta por que ele está dizendo isso. Ele responde que o herói reduziu o alcance da defesa e a manteve em torno da capital, o que aumentou a força e a eficácia da formação de defesa nacional. Ele diz para continuar o ataque à formação e deixar o resto para ele. Em seguida, ele libera sua lança do Nen e ataca a formação com ela. Infelizmente, a força da mestra estava acabando naquele momento, mas, felizmente, o herói Wang Wang chega na mesma hora e para a lança sozinho. Os generais ficam surpresos com o que aconteceu e veem o herói Wang Wang. Jian fica com raiva e pergunta por que ele está se intrometendo no que não é da sua conta. Song percebe a carruagem dos 6 dragões que o herói Wang Wang está usando e diz que essa pessoa definitivamente é um homem importante e tem uma posição elevada. Eles reconhecem o herói Wang Wang como o imperador da seita Yandijian, mas Jian zomba dele e diz que essa é uma seita de 9ª classe ou algo assim, pois ele nunca ouviu falar deles antes. A imperatriz responde que ele não tem permissão para falar da seita deles dessa forma. Ele diz que ela está em fase de coleta e não tem direito de falar contra ninguém na fase do grande imperador. A fada diz ao herói que ele receberá um presente porque a seita foi desrespeitada, e o presente é uma cópia da técnica estelar de Anne Jian do mundo celestial. Então, o herói Wang Wang diz com confiança: "O que vocês acham de enfrentar vocês dois?" Jian fica com raiva e diz: "Quem é você e como ousa falar assim comigo? Eu sou o imperador Xuan Yu." Song o acalma e fala com o herói Wang Wang com muito respeito, dizendo que eles têm ordens para convocar a imperatriz e pede que ele não interfira. O herói Wang Wang responde com confiança e diz: "E se eu recusar?" Ao mesmo tempo, a fada diz a ele que o nível de agricultura estelar de Diane Jian atingiu o nível de maestria e que isso se deve à estrutura de sua morte. Song responde a ele e diz que, se não conseguirem nada, eles farão o que for necessário. O herói Wang Wang pergunta à fada qual é o efeito da estrela Diane Jian, e ela diz que ele pode receber ataques diretos de alguém com a mesma força que ele e devolver o ataque com o dobro da força.
Então, o herói Wang Wang fica de pé com confiança e diz a eles que eles não merecem que ele tome qualquer medida contra eles, mas ele lhes dará 3 chances. Se alguém deles conseguir acertá-lo, a Imperatriz estará à disposição deles. A Imperatriz explode com suas palavras e diz a ele para não se arriscar dessa forma, pois essas pessoas são muito fortes. Mas ele a tranquiliza, dizendo que eles não serão capazes de machucá-lo. Jian diz com confiança que, se ele aguentar 3 socos dele, ele se retirará. O herói Wang Wang pede que ele comece, e Jian ataca, mas fica surpreso que 90% de sua força desapareceu em um piscar de olhos. Ele tenta atacar novamente com o soco do dragão, mas desta vez não consegue tocar o herói Wang Wang. O herói Wang Wang fica de pé com confiança e pergunta: é possível que o mundo do seu imperador seja apenas para se exibir? Jian fica com raiva e decide usar o soco destruidor espiritual, e sua aparência se transforma em algo semelhante a uma besta. Ele ataca o herói Wang Wang com toda a sua força, mas o herói Wang Wang usa a força de quebra de cão Wang e Jian não consegue tocá-lo. A Imperatriz fica surpresa com a força do herói Wang Wang e suspeita que sua força ultrapassou o nível do Imperador, pois ele conseguiu receber um golpe com toda a força de alguém no nível do Grande Imperador. No último golpe, o herói Wang Wang usa a força da estrela Diane e devolve o golpe a Jian com o dobro da força. Jian fica gravemente ferido e diz que ele deve estar usando truques sujos e quer tentar mais 3 golpes. Mas Song diz a ele para não ser imprudente, pois seu corpo já está destruído. O herói Wang Wang olha para ele com uma ameaça e diz: vamos lá, tente se quiser. Song agradece, pois ele foi misericordioso com eles, e eles dizem que cumprirão o acordo. Em seguida, eles vão embora, e a Imperatriz pergunta se o herói Wang Wang está ferido, mas ele a tranquiliza, dizendo que está bem. Ela diz que a tática dele foi humilhante e que ele fez um grande favor a eles, e ela não sabe como agradecê-lo o suficiente. Ela pede que ele os honre no banquete que eles prepararam no palácio. O herói Wang Wang concorda, já que é um convite da Imperatriz, e todos descem para a capital. O ministro os recebe, e a Imperatriz apresenta o herói Wang Wang, dizendo que ele será o líder da grande linhagem Siji. Todos o cumprimentam e, como de costume, ele ganha uma recompensa por isso. A recompensa é pontos de mérito. E o herói Wang Wang fica com raiva ao ouvir isso e pega a fada pelo pescoço, dizendo: o que são esses pontos? Você colocou alguma missão sem me dizer? Ele ameaça cancelar o contrato imediatamente se ela não contar a verdade. Ela diz que esses pontos estão no sistema agrícola normal e que não deveria haver nada assim. Ele pede que ela se acalme e explique, e ela diz que os pontos de mérito são obtidos através do respeito das pessoas por ele, ou fazendo o bem, salvando vidas e curando os feridos, ou servindo o país. Ele diz: então, se eu me tornar uma boa pessoa, minha força aumentará. E quanto à agricultura? Ela diz que não é fácil acumular muita experiência, mas os príncipes e ministros respeitados conseguem isso facilmente, basta usar os pontos de mérito para obter o corpo do drama. Nesse momento, o nível de sua agricultura aumentará. Ele pergunta: então, a rainha aumenta o nível da agricultura através do corpo do drama? Ela diz que não, pois o pai da rainha tem um estilo raro de agricultura dupla. Devido à mudança de humor do herói Wang Wang, a Imperatriz sente que ele não está impressionado com a capital, mas ele diz a ela que apenas lembrou de alguns eventos antigos. Ele sente que o valor da Imperatriz está aumentando e se move. Em seguida, todos vão para o palácio, e no caminho ele percebe o respeito das pessoas pelo herói Wang Wang e fica muito feliz com ele. Eles chegam ao palácio do imperador, e os servos parabenizam a Imperatriz pela vitória, mas ela diz que tudo isso foi graças ao herói Wang Wang e pede que preparem um banquete para ele. Em seguida, ela pergunta por que a mestra não veio recebê-los. Eles dizem que ela não pode vir porque usou sua força demais enquanto protegia o país, e infelizmente, sua condição não é nada boa. A Imperatriz fica com raiva e diz: por que você não me disse antes? Ela pergunta aos servos onde ela está atualmente, e eles dizem que a levaram de volta ao pavilhão dos segredos celestiais. O herói Wang Wang fala com a Imperatriz e diz: o que você acha de irmos visitar a grande mestra primeiro? A Imperatriz se desculpa por seu comportamento com ele e diz que perdeu o controle de si mesma e que deve ter parecido muito engraçado para ele. Ela pede seu perdão, mas ele diz a ela para não se preocupar, que não aconteceu nada. Eles vão até a grande mestra, que está dormindo de tanto cansaço e cercada por seus alunos, que a ajudaram a proteger a capital dos ataques imperiais de Xuan. Os alunos estão chorando e muito tristes por causa de sua condição e pedem que ela resista e não os abandone, pois eles não saberão viver sem ela. Nesse momento, a Imperatriz Rui chega correndo e diz: minha senhora, e se desculpa por chegar tarde. Apesar do cansaço e da condição crítica da mestra, ela não está preocupada com nada disso e diz: quantas vezes eu já te disse para não me chamar de minha senhora e me chamar pelo nome da grande mestra na frente das pessoas? O herói Wang Wang está com a Imperatriz e vê a grande mestra nessa condição. Ele fica surpreso e triste, pois uma mulher tão bonita como ela está prestes a morrer, e ele sente pena dela.
Quando a mestra vê o herói Wang Wang, ela agradece por ele ter salvado a Imperatriz Lin e toda a família Siji. Ele responde com toda a gentileza e diz que não há necessidade de agradecer, pois foi apenas uma pequena coisa. Quando a Imperatriz vê a condição da mestra, ela ordena que os servos chamem um médico para tratá-la, mas a grande mestra diz que não há necessidade, pois, em sua condição atual, apenas os grãos da sorte podem salvá-la. Então, ela diz para não desperdiçar seus esforços. De repente, a fada do sistema aparece para o herói Wang Wang e diz que conseguiu determinar que alguém precisa de tratamento e que ele tem grãos da sorte de alto nível que podem ser usados para salvá-la. O herói Wang Wang fica com raiva e pensa que a fada do sistema é burra e sempre o mete em problemas. Ele começa a pensar se deveria guardar os grãos ou sacrificá-los para salvar alguém, mas no final ele decide abrir mão deles. Ele chama a Imperatriz e diz a ela para não se preocupar ou ficar triste, pois, por coincidência, ele tem os grãos da sorte. Ele pensa consigo mesmo que a vida humana é mais importante que qualquer coisa e que, se essa mulher bonita morrer, ele se sentirá envergonhado e triste. A Imperatriz fica surpresa e diz que os grãos são muito valiosos e o agradece com todo respeito e gratidão. Até os seguidores da mestra ficam surpresos e continuam agradecendo por sua generosidade. Assim que a mestra recebe os grãos dele, ela se levanta com toda a força e fica muito surpresa. Ele pensa consigo mesmo que os grãos da sorte têm efeitos especiais, e isso explica por que eles só existem no mundo superior dos imortais. Até a Imperatriz fica chocada e pergunta se ele entrou em um novo mundo ou algo assim. A mestra se levanta e diz que isso foi graças à ajuda da medicina do imperador, que não apenas curou seus ferimentos, mas também a levou à fase final da fase do rei anterior. O herói Wang Wang sorri e diz a ela que tudo isso foi apenas uma coincidência e que não há necessidade de mencionar o assunto dessa forma. Enquanto eles conversam, um dos servos vai até a Imperatriz e diz que o banquete que ela pediu está pronto. Então, a Imperatriz olha para o herói Wang Wang e pede que ele se junte a eles. Ele diz que concorda e não pode recusar seu pedido. Eles pegam o modelo e a mestra também vai com eles. O banquete de boas-vindas começa com o herói Wang Wang, e bebidas também são servidas. O herói Wang Wang fica preocupado, pois não bebe suco desde que chegou a este mundo, e pensa, será que será forte ou seu efeito será normal? Mas a fada do sistema aparece novamente e diz a ele que ela conseguiu determinar que ele está prestes a beber bebidas. Ela diz que ele recebeu o punho do dragão de conversão de bebidas, que reduz o efeito delas. O punho também pode converter venenos e medicamentos em energia real e também aumenta a velocidade de reação do corpo. O herói Wang Wang fica feliz, pois dessa forma ele pode comer e beber qualquer coisa sem se preocupar. Durante a celebração, a rainha se levanta e segura sua primeira taça, fazendo um brinde ao herói Wang Wang e dizendo que a taça representa ela e toda a ala Yang. Ela agradece ao herói Wang Wang por decidir doar seu remédio e salvar a grande mestra. Depois de beber a primeira taça, ela segura uma segunda taça e diz que isso representa ela e todos os cidadãos da grande família Siji. Ela diz que, a partir de agora, ele será o líder da grande família Siji. A história continua com os ministros chocados, perguntando quem seria o líder exatamente. Eles estão surpresos com o imperador e acham que ninguém será capaz de olhar para ele sem respeito ou fazer algo no futuro. Mas a Imperatriz os faz parar de falar, pois ela quer continuar e diz a eles que pediu ao grande conselheiro que escolhesse um bom dia para organizar a festa de casamento com o imperador, nosso herói Wang Wang. No entanto, a grande mestra intervém e diz que isso é um evento importante e que não devem se apressar. A Imperatriz diz que fez um juramento de que só se casaria com o imperador Wang Wang e pergunta por que a mestra está se opondo a essa decisão. A mestra diz que não está se opondo ao casamento, mas que o casamento precisa de celebrações e etiquetas especiais por parte do noivo. Se a grande família Siji lidar com tudo sozinha, ficará claro que a seita Linji está negligenciando tudo e ignorando o imperador, nosso herói Wang Wang. Ele fica sentado, assistindo a tudo e se divertindo muito, pois está vendo garotas bonitas discutindo entre si. Ele diz que a jornada valeu todo o cansaço. De repente, a fada do sistema aparece e diz a ele que percebeu que ele vai se casar e está preparando uma recompensa especial para esse evento. Ele fica com raiva e diz a ela para calar a boca, pois o casamento ainda não foi confirmado e ela está se apressando demais. De repente, eles ouvem uma voz próxima dizendo que ouviu falar que um grande especialista veio para a família Siji. Alguém diz que o ministro está vindo para participar da reunião. Todos ficam chocados e perguntam por que ele está vindo. A Imperatriz fica surpresa e preocupada, dizendo que não esperava que eles enviassem o ministro Wen, pois ele veio pessoalmente até aqui. É claro que o céu está contra a família Siji. O herói Wang Wang pergunta quem é o ministro Wen. A grande mestra explica que a família Xuan permaneceu firme por milhares de anos e agora tem um imperador, um ministro, 4 generais e um grupo de 7 especialistas no mundo imperial. O ministro é um dos 2 ministros, o ministro da esquerda. O herói Wang Wang responde com simplicidade e diz a eles que ele não está no nível do mundo imperial. Então por que estão com tanto medo?
A imperatriz responde que o ministro não é assustador por causa de sua força, mas ele é considerado o primeiro sábio da família Xuan e o mestre do planejamento. Seus planos nunca falham, e ele pode destruir uma nação inteira e salvá-los com apenas uma ideia. Ele está muito próximo, e de fato a fada desaparece. Em seguida, ouvimos o ministro do lado de fora, dizendo que o especialista que eles têm não quer encontrá-lo ou o subestima. A imperatriz vai falar com o herói Wang Wang e pede educadamente que ele saia rapidamente do lugar para não se envolver nos problemas da família Siji novamente. Ela se desculpa e diz que nunca será capaz de pagar sua dívida com ele. Em seguida, ela se move para encontrar o ministro, mas a grande mestra a impede e diz a ela que não pode fazer isso ou ouvir o que eles têm a dizer, pois, se ela ceder às demandas deles, milhões de cidadãos cairão, e não haverá mais um império Siji. Eles também serão escravos pelo resto de suas vidas. Em seguida, ela vai falar com o herói Wang Wang e diz a ele que lidar com a família Xuan não é fácil e que eles não serão capazes de lidar com ele. Então, ela pede que ele volte para a seita Linji Jian. Mas o herói Wang Wang responde com calma, dizendo que ele mal bebeu algumas xícaras, mas já está causando problemas. Ele diz que a situação não é aceitável para ele, por isso, vai falar com a imperatriz. De repente, a grande mestra interrompe sua fala e diz a ele que o imperador tem compaixão e piedade por eles. Ela diz que o imperador da grande família Siji está em uma situação difícil. Todos os servos e ministros se ajoelham e começam a elogiar o herói Wang Wang, dizendo que ele tem bondade e virtude, e sua presença é uma bênção para o Império Siji e todo o seu povo. Eles tentam pressioná-lo dessa forma para que ele os salve. Enquanto isso, o herói Wang Wang está atrasado, e Jolin consegue roubar os holofotes dele. Quanto ao imperador, ela diz com raiva que o imperador Wang Wang é um convidado muito especial para a grande família Siji, então como ele pode lutar por eles? Mas o herói Wang Wang a interrompe e diz a ela para não ficar com raiva, pois enfrentar o ministro da esquerda não será um problema para ele. Ele diz a ela que voltará rapidamente, como uma viagem de ida e volta. A imperatriz fica extremamente grata e envergonhada, a ponto de suas bochechas ficarem vermelhas. Ela diz ao herói Wang Wang que não será capaz de retribuir o favor ou pagar a dívida completamente. Eles dizem que todos ficarão esperando ele voltar em paz e vitorioso. Nesse momento, vemos o ministro em pé sobre a barreira de defesa nacional da capital. Quando ninguém sai para falar com ele, ele começa a dizer que é óbvio que a grande família Siji prefere beber do que alcançar a paz com ele. Ele começa a preparar seu ataque especial através do relâmpago. Mas, no mesmo momento, o herói Wang Wang chega e pede que ele pare o ataque. O ministro para o ataque e começa a conversar com o herói Wang Wang, dizendo que ele é o imperador, não é? O herói Wang Wang responde que ele é apenas um guerreiro comum que não merece a atenção do ministro Wang. O ministro fica surpreso e pensa consigo mesmo que essa pessoa derrotou Jian Jun com um único movimento e que é óbvio que ele não deve subestimá-lo. Ele responde ao herói Wang Wang e diz que ele é muito humilde e tenta seduzi-lo para se juntar a eles, dizendo que, se ele vier para a família Xuan, sua posição não será inferior à dele. Mas o herói Wang Wang permanece firme em suas palavras, dizendo que ele é apenas um homem simples que vive nas montanhas e está acostumado com a dureza, e que ele não merece ou é digno de um cargo alto e riqueza como essa. Ele fala com respeito e diz: permita-me dar-lhe um conselho, como um homem sábio e sensato. O conselho é que é melhor que a família Siji e a família Xuan não se envolvam ou tenham qualquer relação entre si. É melhor que eles se harmonizem. O ministro responde que a imperatriz Yilin matou e massacrou muitos dos 6 reinos, e é por isso que eles estão tentando alcançar a justiça, nada mais. O herói Wang Wang diz que os métodos de unificação dos 6 reinos foram radicais e foram feitos usando força, mas a paz foi afetada desde então, e isso é algo muito grande. O ministro diz ao herói Wang Wang que é óbvio que ele está tentando usar métodos de persuasão com ele, mas ele veio hoje e está agindo de acordo com as ordens, e ele precisa levar a imperatriz Yilin de volta com ele. O herói Wang Wang responde que ele respeita tudo e, por isso, pede que eles tentem aproveitar a conversa que tiveram hoje e continuem, evitando qualquer problema. Mas o ministro começa a perder a paciência e fala com firmeza, dizendo que conflitos e problemas entre nações são inevitáveis e que é impossível evitá-los para sempre. Ele olha para ele e diz: e você, o que acha? Diga-me se você tem alguma outra solução em mente. O herói Wang Wang responde com confiança e diz que as batalhas entre senhores respeitáveis não precisam ser travadas com espadas. Ele pode vencer através da conversa ou de jogos mentais, é normal. O ministro responde: tudo bem, eu concordo com uma batalha mental, e o vencedor será o que vencer no final. Mas o mais importante é que você não venha me dizer que não foi justo se eu vencer no final. Antes de começarem, o ministro pede que eles façam uma aposta primeiro. Se ele vencer, ele não se aproximará da imperatriz, e essa será a última vez que ele a verá. A competição será de uma rodada. Em seguida, ele tira um jogo de tabuleiro. O herói Wang Wang fica chocado, pois o ministro está planejando jogar com regras, mas ele não sabe como jogar esse jogo. Ele pensa:
Você veio para me enganar, não é? A fada do sistema aparece e diz que ela determinou que ele está se preparando para jogar o jogo de tabuleiro e, por isso, ela ativa o sistema de 1000 jogos. Ela dá ao herói Wang Wang e diz: espere, você é burra? Esse sistema é o mesmo que usava a inteligência artificial da Terra para jogar o jogo de tabuleiro? A fada responde com orgulho e diz: sim, e a versão mais recente pode vencer até os jogadores profissionais em nível mundial. Ela também diz a ele o nome da técnica mais difícil e diz que ele pode vencer. O herói Wang Wang fica muito feliz ao ouvir que ele pode vencer nesse jogo difícil também e, por isso, responde rapidamente ao ministro, dizendo que concorda com o que ele disse e também o deixa fazer o primeiro movimento no jogo. O ministro fica surpreso que o herói Wang Wang esteja planejando deixá-lo fazer o primeiro movimento, mas o que o choca mais é que o herói Wang Wang diz: não, eu não vou deixar você fazer o primeiro movimento. Eu vou deixar você fazer os 2 primeiros movimentos. Eu fiz o que devia e mais um pouco. Quando o ministro ouve isso, ele responde chocado e diz que ele está zombando dele e o subestimando. Ele é conhecido como o melhor jogador de todos os reinos. O herói Wang Wang responde com confiança e diz que ele disse uma palavra de homem e não pode voltar atrás. Ele diz que conhece as consequências, e se ele puder vencer e derrotá-lo, ele aceitará qualquer punição que ele disser. O ministro responde chocado e tira sua espada, dizendo que, se ele perder, ele desistirá da espada e a dará a ele, e também sairá imediatamente. Em seguida, o sistema começa a acompanhar o jogo e resolve todos os movimentos, mostrando ao herói Wang Wang o movimento adequado que ele deve fazer. O herói Wang Wang fica impressionado com a inteligência do sistema e pensa consigo mesmo que é óbvio que ele será capaz de controlar a situação. Nesse momento, as pessoas da família Siji ficam sabendo que o herói Wang Wang está jogando o jogo de tabuleiro com o ministro da esquerda. Eles ficam chocados e dizem que é impossível que ele vença. Eles também dizem que o ministro conseguiu derrotar 18 profissionais do Império Xuan sozinho, sem qualquer ajuda, e suas habilidades são realmente assustadoras. Mas a Imperatriz fica com raiva e diz a eles para pararem de falar, pois ela tem certeza de que o Imperador Wang Wang vencerá. Xiao Yu também está assistindo o herói Wang Wang jogar e interagindo, pois ele é multitalentoso e sabe jogar o jogo de tabuleiro também. A grande mestra está preocupada e diz que jogar com 2 pedras contra um jogador profissional como o ministro é algo muito louco e que nunca ouviram falar disso antes. Ela espera que nada de ruim aconteça. O ministro fica surpreso com a habilidade do herói Wang Wang e pensa consigo mesmo que ele está fazendo movimentos perfeitos a cada vez e não consegue acreditar. Enquanto isso, o herói Wang Wang está feliz com o que está acontecendo. O sistema é realmente como ele ouviu falar, e é óbvio que ele será capaz de controlar a situação como quiser, pois ele é apenas um iniciante e pode vencer e ainda ter a vantagem sobre alguém com experiência. A história continua com o ministro se sentindo encurralado. Apesar de ele ter permitido que o ministro fizesse 2 jogadas em vez de uma, ele não tinha uma vantagem completa. Ele pensa consigo mesmo que o talento do Imperador Wang Wang é estranho e não consegue entender como ele é tão bom. Enquanto isso, os seguidores do ministro estão de longe, observando e se perguntando por que ele ainda não deu o sinal. Eles começam a suspeitar que ele pode estar preso no jogo e não consegue vencer, mas dizem que ele deve ter um plano e por isso estão esperando. Na verdade, o ministro estava prestes a enlouquecer, pois não conseguia entender como Wang Wang conseguia prever e ver cada movimento que ele fazia. Ele já jogou com muitos jogadores profissionais, e nenhum deles conseguiu fazer o que ele está fazendo ou chegar perto dele. De repente, o ministro percebe que Wang Wang não está olhando para o jogo e não está focado nele. Ele pensa: será que ele sabe do plano alternativo que eu preparei? Mas, de repente, Wang Wang sorri com confiança e diz que o jogo acabou, fazendo seu movimento final e agradecendo por jogar com ele. Querido espectador, você adivinhou certo, nosso herói venceu. O ministro fica chocado, pois ele perdeu, apesar de usar a técnica das 2 pedras, e diz que isso é impossível. De repente, ele começa a tossir sangue. Wang Wang fica chocado com o que está acontecendo e pensa consigo mesmo que é apenas um jogo e não há necessidade de exagerar. Mas o ministro continua com essa tosse estranha e começa a tossir muito sangue. Wang Wang fica chocado com todo o drama que o ministro está fazendo por causa de um simples jogo de tabuleiro. De repente, a fada do sistema aparece e o parabeniza pelo jogo, dizendo que ele derrotou seu oponente, fez ele sofrer enquanto jogavam e destruiu completamente seu moral. Por isso, ele reduziu o nível dele no mundo do rei imortal. Mas Wang Wang sente que a fada está estranha e diz a ela que sente que há algo errado. Ela diz que há um problema no sistema e que está sofrendo para preparar sua nova recompensa. Wang Wang continua rindo da aparência dela e diz que ela vai matá-lo de tanto rir. Em seguida, ele vai falar com o ministro e agradece pelo jogo, dizendo: boa sorte na próxima vez, meu amigo. Mas, de repente, 2 guerreiros aparecem atrás do herói e atacam ele com a técnica do machado louco.
No entanto, o herói se defende usando a técnica do céu e da terra e bloqueia o ataque deles rapidamente. Os dois guerreiros ficam paralisados e chocados, mas um deles diz que eles esperavam encontrar uma barreira de proteção e, por isso, pede ao outro, chamado Lau, para atacar o Ogiwang novamente, mas de um ângulo diferente. Lau vai para outro ângulo e ataca o herói, que se desculpa, mas o herói permanece parado e diz que é óbvio que eles estão buscando a morte, por isso, ele não os culpará por ser duro com eles. Ele bloqueia o ataque deles novamente, e eles ficam com raiva pelo que aconteceu. Mas, antes que eles possam atacar novamente, o ministro os chama e, muito irritado, ordena que eles desçam e não façam mais nada. Em seguida, ele se desculpa com Wang Wang e diz que subestimou ele e exagerou em sua avaliação antes. Ele agradece ao Wang Wang por ensinar muitas coisas hoje e diz que cumprirá o acordo com ele. O herói diz que não há necessidade disso e vai embora. No entanto, os dois guerreiros ficam muito chocados, e um deles pergunta ao ministro com raiva por que ele não os ajudou a se livrar daquela ameaça. O ministro suspira e responde, confuso, dizendo que as habilidades de Wang Wang são incompreensíveis e que é óbvio que sua habilidade no jogo de tabuleiro atingiu o nível de um mestre do planejamento. O guerreiro fica irritado e diz com sarcasmo, e daí se ele é bom em um jogo de tabuleiro? O que há de especial nisso? Voltamos ao nosso herói, que estava conversando com a fada enquanto ela tentava resolver o problema para dar a ele sua recompensa. Depois de muito esforço, ela tira um grande cristal e dá a ele. Ele pergunta o que é aquilo, pois é óbvio que não é algo tão importante a ponto de consumir todo o esforço que ela fez. Ela diz que é uma peça celestial e, independentemente de seu talento e habilidade, sem essa peça, ele não poderá alcançar o nível de santo celestial. O herói pega a peça e, assim que a segura, começa a transcender, e uma aura incrível sai dele. Vemos alguns dos guerreiros mais fortes de todos os lugares ficarem chocados, e o primeiro deles fica surpreso que a Pedra Celestial apareceu agora, já que a Batalha do Grande Santo ainda não começou. Outro diz que, como a peça celestial apareceu, é óbvio que o mundo entrará em um grande conflito. Uma garota diz que não sabe em qual família essa peça está, mas todos estavam esperando por ela há muito tempo. Ao mesmo tempo, vemos dois homens jogando tabuleiro, e um pergunta ao outro, isso não é uma armadilha que você preparou, não é? O outro responde que a peça celestial é o caminho para se tornar um santo, então como ele poderia desistir dela tão facilmente? Em seguida, vemos nosso herói voando ao lado da peça que todos estão falando, mas ela começa a crescer até ficar do mesmo tamanho que ele. Além disso, uma pedra estranha aparece, e ele pergunta à fada sobre ela. Ela diz que é o alerta do santo celestial dentro do mar da consciência dele e pede que ele coloque a peça celestial no centro da pedra à sua frente para ativar o poder do santo celestial. De fato, Wang Wang pega o grande cristal e o coloca no centro da pedra flutuante à sua frente. Assim que ele faz isso, uma grande aura sai dela, e o herói avança do terceiro nível do mundo imperial para o quarto nível do mundo imperial. Não só isso, querido espectador, mas ele também ganha um novo nível celestial. Em seguida, a tela do sistema aparece para ele, e está escrito que ele ganhou 3 pedras brancas e 3 pedras pretas, cada uma delas dando a ele uma oportunidade única quando usada. Wang Wang fica surpreso ao saber disso, mas não sabe como essas oportunidades estarão disponíveis se ele usar as pedras internamente ou externamente, ou seja, dentro do corpo ou fora. Por isso, ele pede ao sistema que explique mais. Ele diz que não é interno nem externo, pois agora ele é o mestre do jogo e pode usar as pedras para ajudar ou atrapalhar outros jogadores. Ele fica surpreso e diz, mestre do jogo, só uma vez? Esse título é incrível. Ela diz que o mestre do jogo pode usar qualquer pessoa ou coisa no mundo como uma peça no jogo e movê-la com a mão, e tudo estará sob seu controle. Mas Wang Wang a interrompe enquanto ela fala e pede que ela diga apenas os pontos principais e se ele tem algum poder além do jogo de tabuleiro. Ela diz que, no momento, ele tem imunidade a todos os métodos de supressão usados por qualquer pessoa com a mesma força ou qualquer pessoa nos métodos de campo dele. Além disso, ele pode acabar com os métodos de supressão supremos no mundo da Terra. O herói ri sarcasticamente e diz que ele se tornou o protagonista de uma novela e agora pode cruzar fronteiras e matar todos os inimigos. Mas ele não está animado e diz que isso é muito exagerado. Em seguida, ele desce até a Imperatriz, que rapidamente o cumprimenta e diz que não esperava que suas habilidades no jogo de tabuleiro fossem tão incríveis, abrindo seus olhos para muitas coisas. Wang Wang diz a ela que o coração do ministro foi completamente destruído por perder o jogo, e seu nível caiu no mundo do rei imortal. Dessa forma, ele não causará problemas para a grande família Sigi por um tempo, pelo menos. A Imperatriz pede que todos os servos preparem bebidas para celebrar a notícia de que o Imperador Wang Wang voltou vitorioso pela segunda vez. Os servos cumprimentam e glorificam o herói. Eu sei como você se sente, queridos espectadores, de querer estar no lugar dele. Eu também. Depois disso, o herói aumenta o poder da barreira de defesa nacional da família Sigi usando a pedra branca que ele ganhou.
Por isso, o sistema lhe apresenta a Espada do Olho Celestial, composta por 9 seções. A forma de defesa nacional continua, e até Wang Wang ficou surpreso ao ver como a pedra funciona e pensa em como ele pode controlar essas criaturas vivas e usá-las como peças, como a fada disse. Ele continua imaginando a si mesmo controlando a Imperatriz para que ela obedeça suas ordens. Em seguida, ele vai falar com a mestra e diz a ela para se acalmar, pois ele aumentou um pouco o nível da defesa nacional. A partir de agora, essa barreira será capaz de resistir a todos os ataques externos dos inimigos, e ninguém poderá afetá-la, a menos que seja da autoridade superior. A grande mestra fica surpresa, pois ele tem as habilidades para fazer tudo isso e diz que ainda não consegue entendê-lo completamente. Os servos o glorificam como de costume e dizem que ele pode ter alcançado o nível mais alto de agricultura também. Nesse momento, alguém vai até o imperador da família Sa e conta o que aconteceu com o ministro da esquerda. O imperador fica surpreso e diz que é possível imaginar que até o ministro da esquerda pode cometer erros, e todos os planos podem ser arruinados. Ele então responde ao mensageiro e diz que o especialista poderoso que o Império trouxe tem uma força completamente incompreensível e, por isso, pede que ele pare qualquer ação contra a família Sa. O imperador fica nervoso e diz: então vocês ainda não sabem como lidar com um pequeno império como o Sa. Depois disso, ele manda buscar o ministro da direita e o envia para atacar a família Sa diretamente. Voltamos ao nosso herói, Wang Wang, que estava no palácio do Império Sa. Por causa do que ele fez com o ministro, os servos estavam elogiando sua força e sabedoria. Ele conseguiu fazer até o inimigo mais forte ter medo dele com apenas um movimento. Ele também conseguiu se livrar da força do Império Xuan com apenas um movimento. A professora conversa com o imperador e diz que fez alguns cálculos e descobriu que em 5 dias será o momento adequado para o casamento. Ela diz que eles devem começar a se preparar para a festa de casamento agora. A imperatriz fica envergonhada e diz que ela está se apressando um pouco no assunto, pois é um evento importante e o imperador Wang Wang deve aprovar primeiro. Nosso herói percebe o que está acontecendo e vê o rosto vermelho e envergonhado da imperatriz. Ele pensa consigo mesmo que não tem escolha e responde a eles dizendo que precisa voltar para sua seita, Ling Jian, antes de se casar, para fazer alguns preparativos importantes. A imperatriz responde rapidamente e diz que ele não precisa se preocupar nem fazer nenhum preparativo para o casamento, pois a professora pode cuidar de tudo. Antes de responder, ele decide entrar e conversar com a imperatriz e a professora. Ele diz a elas que, mesmo que a família só possa cuidar de tudo, o imperador Wang Wang precisa voltar para preparar o dote da noiva e a festa de casamento. Nosso herói fica confuso com o que está acontecendo, mas a imperatriz concorda e diz que o imperador Wang Wang disse que isso é um evento principal e importante para a seita Ling Jian e que certamente precisará de muitos preparativos. Ela então olha para a professora com preocupação e diz que tem medo de que os costumes da seita Ling Jian sejam diferentes dos dela, o que pode causar problemas e atrasos durante a festa de casamento. A professora decide agir e pede ao nosso herói que ela vá com ele para a seita Ling Jian, pois ela é a professora do Império Sa e tem conhecimento suficiente sobre assuntos de casamento. Nosso herói pensa consigo mesmo que esta é a primeira vez que ele se casa com alguém deste mundo e que é melhor deixar o assunto com os especialistas. Ele concorda e diz que a levará com eles. No dia seguinte, eles se preparam para voltar para a seita. Antes de partirem, a imperatriz vai falar com nosso herói e diz que vai sentir falta dele e que gostaria de poder voltar com ele para a seita Ling Jian. Wang Wang ri diz que não vai perder nada, pois ele voltará em 5 dias, quando eles se casarão e ele a levará para casa. Ela ainda não está totalmente pronta, então nosso herói aproveita a oportunidade para provocá-la e fazê-la rir. A imperatriz fica envergonhada e diz que eles estão se atrasando e precisam se mover rapidamente. Nosso herói então sai com a carruagem dos 6 dragões, deixando os servos surpresos com sua aparência magnífica. Até a professora fica surpresa ao ver a carruagem pela primeira vez e pensa consigo mesma que não há criatura no mundo que tenha uma carruagem tão magnífica. Ela começa a se perguntar quem é Wang Wang e quais são os segredos que ele esconde. Ela decide perguntar a ele sobre a terra sagrada onde ele nasceu. Wang Wang se comunica rapidamente com o espírito do sistema e pergunta sobre as terras sagradas que existem neste mundo. O espírito responde com orgulho, como de costume, e diz que ele perguntou à pessoa certa. Ele diz que há 10 terras sagradas neste mundo: a terra sagrada de Xuantian, a terra sagrada de Afa, a terra sagrada de Luia, a terra sagrada de Yinshan, e ele estava prestes a continuar, mas nosso herói o interrompe e diz que já chega. Ele pensa consigo mesmo que, se disser que nasceu em uma dessas terras sagradas, pode cair em muitos problemas. É melhor dizer que é apenas um fazendeiro comum. Ele então diz a ela que é apenas um fazendeiro comum e que nunca foi a nenhuma das 10 terras sagradas. Ela fica surpresa e diz que nunca esperou que ele fosse apenas um fazendeiro comum. De repente, ele percebe que a seita Ling Jian está sendo atacada. Wang Wang fica surpreso e pensa consigo mesmo: quem são esses idiotas que estão nos atacando enquanto estou longe? Ele decide mudar de direção e pergunta qual é o problema.
Ele diz que a seita Ling Jian pode estar enfrentando um pequeno problema e, por isso, continua rapidamente o caminho para lá. Eles vão até a seita Ling Jian, que estava sendo atacada por um grupo de pessoas de outra seita, mas eles não conseguiram penetrar na barreira de defesa que nosso herói havia criado. Eles ficaram surpresos com o aumento da força da barreira. Nesse momento, o chefe e os anciãos da seita estavam observando a situação e estavam muito preocupados, pois a barreira poderia não aguentar todo o ataque. O chefe da seita diz a eles que foi nosso herói, Wang Wang, quem criou a barreira e que não será fácil destruí-la. Nesse momento, nosso herói chega e pergunta o que está acontecendo. Eles respondem que os fazendeiros que os atacaram estavam passando por perto sem fazer nada, mas de repente perceberam a barreira de proteção da seita. Wang Wang fica irritado e pergunta qual seita tem a coragem de insultar sua seita dessa maneira. Ele pensa consigo mesmo que eles não têm sorte, pois estão vindo justamente quando ele está se preparando para o casamento. Ele decide se livrar desses cães vadios e vai lidar com eles. Ele pede à seita que cuidem da professora enquanto ele volta rapidamente. Ele sai e enfrenta as pessoas que os estavam atacando e pergunta de onde vieram esses cães vadios e como ousam causar problemas com a seita Ling Jian. As pessoas ficam irritadas, pois achavam que nosso herói era apenas um garoto, mas ele tem a coragem de insultar a seita Fian. Eles dizem que ele claramente quer morrer e está disposto a desistir de sua vida. Ele diz ao chefe para remover a barreira de proteção da seita, pois eles mesmos a destruirão e não deixarão ninguém vivo na seita Ling Jian. Ele percebe que eles têm a coragem de falar dessa maneira, então é claro que eles querem morrer. Ele sorri e diz a eles que estão ali para matar, roubar e levar tudo o que tem, não é? Ele diz que o que estão fazendo é bom, mas é claro que vão se divertir aqui. Diz ao chefe deles que a pequena seita Ling Jian não merece uma barreira tão forte que, mesmo que eles não a removam, outros virão e a removerão. Eles dizem que, se ele ouvir o que eles dizem e remover a barreira, eles podem deixar seu corpo intacto. Nosso herói pede ao espírito do sistema para ver o nível de cultivo das pessoas que estão à sua frente. Eles dizem que um deles está no segundo nível do Grande Imperador, dois estão no nível máximo do Rei Imortal, e o último está no nível do Imortal Ideal. Nosso herói pensa consigo mesmo que eles são apenas fazendeiros fracos e que são muitos, mas tem a coragem de agir com tanta insolência diante dele. Ele diz que é uma boa oportunidade, pois ele ainda não aprendeu a técnica da espada sagrada, e esta será uma boa chance para treinar com eles. Assim que o espírito percebe isso, ele dá a ele uma recompensa e o torna capaz de aprender a técnica da espada da melhor maneira possível. De repente, uma aura incrível é liberada dele. Ele saca sua espada e olha para as pessoas à sua frente, tentando avisá-las pela última vez. Ele diz a eles que é melhor que desapareçam diante dele agora, ou ele fará churrasco com eles. O chefe do grupo fica irritado e diz a ele que o antigo líder da seita costumava abaixar a cabeça para ele e o chamava com toda a grandeza. Ele então diz que não acredita que em apenas 200 anos a seita Ling Jian mudou tanto e agora tem um garoto arrogante como ele. Mas um dos membros do grupo diz a ele que não há necessidade de perder tempo e que eles devem acabar com ele e depois destruir o resto da seita. Nosso herói então pega a espada e ataca sem hesitar. Com um golpe, ele consegue se livrar dele e o corta em pedaços. As outras pessoas ficam chocadas e dizem a ele que ele também tem a coragem de atacar a seita Fianjian. Nosso herói fica irritado e diz a eles que foram eles que o insultaram desde o início e o fizeram agir dessa maneira. Ele diz que suas ações são imperdoáveis e que ele os matará simplesmente porque estão buscando a morte dessa maneira. O chefe do grupo fica irritado e saca sua espada, dizendo que ele matou um de seus discípulos e que hoje não sairá até enterrar ele e toda a seita Ling Jian. Nosso herói ri e diz: enterrar-nos? Isso é bom. Vou te mandar para o inferno para que você possa se encontrar com seu discípulo agora. Um dos membros do grupo percebe o problema em que estão e tenta parar o chefe, dizendo que é óbvio que esse garoto está pelo menos no nível do grande imperador e que precisam agir com muito cuidado. Mas o chefe não se importa e diz a ele e ao garoto que está com ele que eles farão uma formação dos 3 reinos rapidamente para derrotar nosso herói e levar o discípulo de volta. O garoto fica surpreso e diz a ele para ouvir o que estão dizendo, mas eles fazem a formação dos 3 reinos e tentam atacar. Mas nosso herói fica de pé com confiança e diz a eles que são um bando de tolos. Ele diz que eles acham que vão vencer com as coisas que estão fazendo. Ele então quebra a formação com facilidade. O grupo de pessoas fica chocado, e um deles diz ao chefe que o nível de cultivo de Wang Wang voltou ao normal e pergunta o que devem fazer agora, pois estão em uma situação difícil. O chefe do grupo também fica chocado e pensa consigo mesmo como isso aconteceu. Ele pensa que é possível que ele tenha alcançado o nível mais alto do mundo, pois essa é a única situação em que ele não seria afetado. Apesar de seu choque, ele grita para o garoto que está com ele e diz a ele para não desistir da formação tripla, pois eles podem aumentar sua força ainda mais. Ele diz a eles para atacarem todos juntos, pois ele nunca acreditará que 3 pessoas no nível do grande imperador não conseguirão se livrar de uma pessoa. Eles ouvem o que ele diz e começam a atacar todos juntos usando seus ataques especiais com espadas.
Mas nosso herói sorri com confiança e diz a eles: qual é a fraqueza de vocês? Vocês não conseguem nem me tocar. Ele bloqueia seus ataques sem ser afetado. Eles ficam chocados com o que aconteceu, mas nosso herói continua e diz a eles que ele lhes deu uma chance antes, mas eles a desperdiçaram, e agora é a vez dele. Ele então pede para atacar um deles. O chefe do grupo percebe que eles não conseguem lidar com nosso herói e tenta fugir, pedindo desculpas ao grupo. Ele pensa consigo mesmo que ele vai se vingar deles mais tarde. Apesar de estar fugindo rapidamente, nosso herói não recua. Ele também ataca, mas antes de ser atingido, o chefe usa um feitiço para proteger sua alma. O espírito do sistema aparece e diz a Wang Wang que há uma alma fugindo rapidamente e pergunta se ele deve se livrar dela. Mas nosso herói sorri e diz que não há necessidade, pois ele vai brincar um pouco mais com ele. O chefe tenta fugir através de sua alma, ficando irritado e dizendo: esperem por mim, Seita Ling e Jian. Nosso herói então volta para a seita e, como de costume, todos o recebem bem e perguntam qual seita estava atacando. Wang Wang diz a eles que eles disseram que eram da seita Fian, mas ele os matou todos. O chefe da seita Ling Jian e todos os presentes ficam chocados, e é óbvio que eles estão em um grande problema, pois o chefe não consegue dizer nada. Ele olha para nosso herói e pergunta o que devem fazer agora. Nosso herói diz a ele qual é o problema. Ele diz que a seita Fian tem um especialista no nível mais alto e que eles têm apoiadores secretos no mundo superior. Ele fica surpreso e olha para o chefe, dizendo: então a seita Fian Jian tem um especialista no nível do grande imperador e também tem apoiadores secretos no mundo superior, e nossa seita só tem fazendeiros no nível de fusão. O chefe fica envergonhado e diz a ele: sim, a bênção está em você. Mas eles ficam chocados no mesmo instante, pois a professora diz a eles que, após o casamento do imperador, ele precisará ficar na capital com a imperatriz. Eles perguntam o que acontecerá com a seita deles, mas nosso herói corta a conversa e diz a eles para fazerem uma reunião da seita e se concentrarem nos preparativos para o casamento agora. Todos ouvem o que ele diz e reúnem todos os membros da seita no pátio, como nosso herói pediu. Todos falam sobre o retorno de nosso herói à seita e sobre seu casamento. Eles até dizem que a própria imperatriz veio para convencê-lo a se casar com ela. Mas eles param de falar sobre o casamento assim que nosso herói aparece. Eles começam a falar sobre sua aparência jovem, e alguns até o reconhecem e ficam surpresos ao descobrir que ele é o mesmo Wang Wang que vivia na montanha. A aura dele surpreende a todos, pois eles sabem que a aura de alguém no nível do grande imperador é assim. Nosso herói então começa seu discurso e diz a eles que em 5 dias ele se casará com a grande imperatriz da família Sa. Ele espera que eles coloquem todo o seu esforço nos próximos dias e ajudem a professora a preparar a seita. Mas algumas pessoas reclamam, pois precisam trabalhar, mas a avaliação mensal está próxima. As pessoas que estão com o chefe se curvam rapidamente e dizem a ele que farão tudo o que puderem para preparar o casamento dele e da imperatriz. Quando nosso herói vê a hesitação dos outros, ele diz a eles que, após a festa de casamento, cada pessoa na seita, seja de dentro ou de fora, receberá 3 pílulas para purificar a medula e 3 pílulas para regular o chi. Os idosos receberão 3 pílulas para fortalecer a alma, e ele também supervisionará e orientará os talentos proeminentes que a seita deseja. O chefe da seita fica surpreso ao ouvir isso e se curva pessoalmente a nosso herói para agradecê-lo por sua generosidade. Ele também diz que, a partir de agora, ele será o grande professor da seita Ling Jian. Ele então olha para os guardas da seita e diz a eles: o que estão esperando? Curvem-se e agradeçam ao grande professor. Todos se curvam e agradecem a nosso herói. O chefe da seita então grita com entusiasmo e diz: isso mesmo, vamos fazer a seita forte novamente. Todos gritam e dizem a mesma coisa. Nosso herói fica surpreso ao olhar para eles e depois conversa com o espírito do sistema, perguntando se ele pode lidar com todas as recompensas sozinho. Como de costume, o espírito aproveita a oportunidade para se gabar e diz a ele: que vergonha, deixe isso comigo. Vamos agora até o chefe do grupo que atacou a seita e conseguiu fugir. Isso porque nosso herói deixou sua alma e voltou para a seita Fian e encontrou o chefe que conseguiu recuperar seu corpo. Ele então conversa com ele e diz a ele que, embora ele tenha recuperado seu corpo, infelizmente não poderá recuperar seu nível de cultivo. O chefe do grupo fica irritado e diz a ele que a seita Ling Jian os insultou, a ponto de matar seu 5º e 7º irmãos. Ele jura que não descansará até se vingar. O chefe da família fica surpreso e diz a ele: então vocês não conseguiram vencer, mesmo usando a formação dos 3 reinos. Isso significa que o nível de cultivo dele pode estar no mundo superior. O chefe do grupo diz a ele: então vamos ficar quietos com esse insulto? O chefe da família fica em silêncio por um momento e diz a ele que essa pessoa não pode continuar vivendo e que é óbvio que ele precisa visitar a seita Yin para fazê-los agir e destruir a seita Ling Jian. O chefe do grupo se curva e agradece a ele, pois ele se vingará de seu irmão.
Ele fica feliz e diz com confiança que este é o fim da seita Ling Jian. Voltamos à seita Ling Jian e vemos todos trabalhando ao máximo para preparar a festa de casamento. Eles também começam a decorar o lugar da melhor maneira possível. A professora é responsável pela supervisão, junto com todos os ministros e grandes senhores, pois a festa deve estar completamente livre de erros. A professora vai falar com o chefe da família e dá a ele a lista do dote que a grande família Sa preparou. Ela pede que ele dê uma olhada. O chefe da família fica surpreso ao ver a lista, pois encontra escrito que eles precisam de um manto dourado, um forno de gravidade celestial, uma pena da fênix e muitas outras coisas caras. A seita Ling Jia não será capaz de preparar todas essas coisas. A professora percebe o choque no rosto do chefe da família e diz a ele que ele não precisa se preocupar tanto com o imperador Wang Wang e a imperatriz, pois eles realmente se amam, e os presentes são apenas formalidades e aparências, não há necessidade para eles. Mas nosso herói chega nesse momento e diz a eles que o casamento com a imperatriz não pode ser tratado com simplicidade. Ele diz a eles que, mesmo que sua família seja chata, eles não devem diminuir o respeito pela grande família Sa ou pela imperatriz. A professora se desculpa com ele por sua imprudência e diz a ele que não era apropriado que ela tomasse decisões pela seita Ling Jian. Mas Wang Wang sorri com confiança e diz a ela que os presentes do noivado já estão prontos. Ele diz a ela que certamente não será mesquinho ou esconderá nada. Ele então mostra a lista das coisas que preparou e a entrega a ela. A professora e o chefe da família ficam surpresos ao ver a lista e as coisas caras nela, como a espada da luz real, uma lágrima da fênix e muitas outras coisas. A professora diz a ele que ele é muito generoso com a imperatriz. O chefe da família também fica chocado e pensa consigo mesmo que nunca ouviu falar de metade desses tesouros. Ele se pergunta como e desde quando a seita Ling Jian ficou tão rica. Nesse momento, o espírito do sistema aparece, muito orgulhoso de si mesmo, e diz a Wang Wang: "O que você acha de mim desta vez? Os presentes de casamento que preparei para você são bons ou não?" Pela primeira vez, nosso herói decide elogiá-la e diz a ela que desta vez ele realmente precisa agradecê-la, pois ela realmente o ajudou. Mas o espírito aproveita a oportunidade para se gabar ainda mais e diz a ele que esses presentes são apenas um aquecimento, amanhã será o grande show. Ela diz a ele para esperar e ver os grandes e maravilhosos presentes do sistema. 3 dias depois, chega o dia da festa, e nosso herói deve se mover e ir até o grande Império Sa para buscar a imperatriz para a festa de casamento que será na seita. Mas muitas pessoas na seita Ling Jian ficam surpresas, pois não sabem como Wang Wang vai chegar lá, já que o Império Sa está longe deles. Alguns deles veem que nosso herói conseguirá organizar tudo. Nesse momento, a professora vai falar com nosso herói, preocupada, e pergunta por que o cortejo do casamento ainda não chegou. Wang Wang responde com calma e diz a ela para esperar um pouco e ela o verá chegando. De fato, naquele momento, o cortejo chega até eles, e todos ficam surpresos com sua aparência. O espírito do sistema aparece e pergunta a nosso herói o que ele acha do cortejo, e se para ele é deslumbrante e suficiente. Pela segunda vez, nosso herói elogia o sistema e diz ao espírito que o cortejo está no mesmo nível das carruagens de luxo Royce. A professora fica parada e olha para o cortejo, muito surpresa, e diz a ele como pode haver tantas carruagens das 6 carruagens de luxo ao mesmo tempo. Mas nosso herói não responde a ela e diz a ela que a hora auspiciosa chegou e agora é a hora de se moverem. Ele vai até a carruagem do cortejo e se move em direção ao grande Império Sa. Nesse momento, a imperatriz estava pronta e esperando a chegada de nosso herói, mas ele estava um pouco atrasado. Ela fica preocupada e não sabe o que está atrasando tanto. Mas depois de um tempo, ela descobre que Wang Wang chegou. Ela fica envergonhada e nervosa e ela quer tirar o véu do rosto, mas sua criada diz a ela que não pode movê-lo agora. Ela fica quieta. Depois de um tempo, nosso herói entra e vê seu vestido. Ele fica surpreso e pensa consigo mesmo que nunca imaginou ou pensou que, depois de ser transportado para outro mundo, ele se casaria com alguém tão bonito e elegante. Ele diz a ela que ela valeu todo o esforço e as coisas que ele fez para ir até o império deles. Ele então se aproxima dela e diz a ela que a hora auspiciosa chegou e pergunta se ela está pronta para ir com ele e ficar de mãos dadas pelo resto de suas vidas juntos. Ela diz a ele que concorda, e então ele tira o véu do rosto dela e reage à sua beleza. Ele então a leva e se move para o cortejo. Todos os servos e pessoas presentes os parabenizam e desejam uma vida bonita, contínua e cheia de amor o tempo todo. A imperatriz então sai e vê o cortejo que nosso herói preparou para ela. Ela fica surpresa com os detalhes, pois vê Wang Wang de repente levantando-a para colocá-la na carruagem. Ela fica envergonhada, mas nosso herói diz a ela que está apenas ajudando-a a entrar na carruagem e que não há necessidade de se preocupar. Ela fica envergonhada e diz que sabe que ele está tentando provocá-la. Mas antes de entrarem na carruagem, eles veem alguém tentando atacar a barreira de defesa nacional do Império. Eles ficam surpresos. A imperatriz fica surpresa e diz a nosso herói:
Será que o Império Shan enviou pessoas para atacá-los? Mas nosso herói responde com calma, como de costume, e diz a ela que é óbvio que eles escolheram o dia certo. Ele tenta acalmá-la e diz a ela que ele vai lidar com eles e voltará rapidamente. Nesse momento, vemos o ministro da esquerda de pé com a ministra da direita, mas ele estava chateado. Ele pensa consigo mesmo que é forçado a fazer isso, pois não pode desobedecer às ordens do imperador, e desta vez não poderá recuar. Ao mesmo tempo, Song está com 2 outros guerreiros da seita que estão tentando quebrar a barreira de defesa nacional do Império. Mas eles ficam surpresos, pois ela estava mais forte do que da última vez, e eles não sabiam como lidar com ela. Nosso herói sai e vê o que está acontecendo e chama o ministro da esquerda. O ministro cumprimenta ele e diz que está feliz em conhecê-lo, mas Wang Wang está chateado e diz: chega de hipocrisia. Ele então olha para ele com raiva e diz: então você também tem a coragem de voltar atrás em sua palavra e causar problemas com o Império Sa novamente depois do que fez? O ministro responde e diz a ele que as ordens do imperador são absolutas e que ele não pode desobedecê-las. Ele tenta pedir a ele que entregue a imperatriz e diz que, se ele a entregar, ele está disposto a compensá-lo de qualquer maneira. Mas nosso herói ri com desdém e saca sua espada, dizendo: compensações? Hoje é o dia do meu casamento com a imperatriz, embora eu não quisesse lutar ou derramar sangue, mas como o Império Shu está me pressionando dessa maneira, ninguém de vocês sairá hoje. Ele vai até a ministra que estava com ele, chamada Jieshin, e pergunta se ele pode lidar com o problema sozinho primeiro. Ela concorda com seu pedido. Ele então ordena aos 3 generais que estão com ele que o ajudem e façam a formação com ele. Eles fazem a formação quádrupla de 4 bestas reais, o dragão azul, o tigre branco, o pássaro laranja e o pergaminho negro. Eles atacam nosso herói, mas Wang Yuan os alcança com um olhar demoníaco e diz a eles que trouxeram 4 bestas como o dragão, o tigre, o pássaro laranja e o pergaminho negro, mas para eles são apenas um tigre cansado, um gato, um pássaro e um pergaminho comum. Ele então fica de pé com força e firmeza e diz a eles: assistam-me enquanto eu acabo com essa formação patética de vocês. De repente, uma aura incrível é liberada dele. Ele diz a eles: vocês acham que alguns animais como uma cobra, um gato, um pássaro e uma tartaruga vão me afetar? Eu vou cortar essa formação miserável. Ele então percebe que o ministro é quem controla o círculo mágico de sua formação. Se ele acabar com ele, ele acabará com a formação facilmente. Por isso, ele pede para atacá-lo e ataca usando sua espada iluminada. O ministro fica com medo e pensa consigo mesmo que a situação não será boa, pois o golpe com a espada é muito forte. Ele pede a todos que estão com ele que o ajudem, mas, apesar de unirem suas forças para aumentar o poder da formação, nosso herói consegue derrotá-los. Ele finalmente atinge o ministro, mas o ferimento não foi fatal. O ministro fica de pé, chocado, e pensa consigo mesmo que a técnica de sua espada é opressora e que, se a proteção da formação não tivesse sido tão forte, ele estaria morto agora. Nosso herói também fica surpreso e pensa consigo mesmo que a formação é uma farsa e que o golpe de destruição celestial que ele usou deveria ter sido suficiente para acabar com o ministro E. Nesse momento, a imperatriz estava assistindo a batalha que estava ocorrendo e vê que nosso herói estava tendo dificuldades. Ela pede à professora que traga o livro do vento, da chuva e do céu vermelho, pois eles deveriam ajudar o imperador Uguiwang a destruir a formação. Mas a professora diz a ela que ela não pode fazer isso de forma alguma, pois a formação sagrada das 4 bestas foi feita através da magia da terra de Shuan e é considerada uma formação misteriosa e difícil. O nível de cultivo da pessoa deve estar no nível mais alto para quebrar a formação. A imperatriz fica chateada e diz a ela: então devemos apenas ficar parados e assistir o imperador Wang Wang sofrendo enquanto as pessoas também estão zombando dele. Mas a professora acalma e diz a ela para não se preocupar, pois o nível de cultivo, força e fundamentos do imperador Wang Wang não são pequenos, e ninguém pode imaginá-los. Ele certamente encontrará uma maneira de quebrar a formação sozinho. Voltamos ao nosso herói, que está parado pensando no que aconteceu. Ele percebe que os ferimentos do ministro foram curados rapidamente e pensa consigo mesmo que a formação tem alguma profundidade e que é óbvio que ele precisará liberar tudo o que tem. Ele então ataca novamente com a técnica da espada das 9 provações e diz a ele: mostre-me como você vai lidar com esse movimento. O ministro usa a formação para bloquear o ataque e diz a nosso herói para não ser arrogante. Ele tenta atacá-lo usando a formação, mas nosso herói se livra de seu ataque em segundos. Ele então para e pensa, dizendo a si mesmo que é óbvio que ele precisará encontrar uma maneira de quebrar a formação. Nesse momento, o espírito do sistema aparece e diz a nosso herói que ele não precisa se preocupar, pois ele encontrou uma maneira de destruir a formação. Ele para de bloquear o ataque da formação e diz a ela: então vamos ver o método que você preparou para mim. Ela diz a ele que o sistema conseguiu determinar que nosso herói tem um forte desejo de quebrar a formação e, por isso, ele lhe dará um presente especial, que é o olho da visão superior. Ela o ativa no mesmo instante.
Nosso herói pensa consigo mesmo que ele pensou que receberia os olhos de fogo de Wong King, mas na verdade são olhos celestiais como os de Yang Jian. Assim que ele obtém seu poder, ele diz a ela: "Isso é bom. Vamos ver onde está o ponto fraco dessa formação irritante." De fato, nosso herói consegue ver a formação claramente. Dessa maneira, ele descobre o ponto fraco nela. Ele então ataca com toda a força usando a espada das 9 provações e se inscreva para alcançarmos 100.000 inscritos no menor tempo possível. E o mais importante, ative o sino para que você seja o primeiro a assistir a tudo que postamos. Mas, de fato, nosso herói consegue quebrar a formação e surpreende todos os presentes. Não só isso, mas ele também atinge todos eles com seu golpe e reduz o nível de cultivo deles da segunda fase para o nível intermediário do mundo do Rei Imortal. Song fica chocado com o que aconteceu e xinga nosso herói. Ele então fica irritado e diz a ele: "O que você fez? Meu nível de cultivo está caindo." Nosso herói se aproxima dele, sorrindo com confiança, e diz: "Obrigado por pensar nisso até seus últimos momentos antes de morrer." Ele então ataca e, com um golpe, consegue se livrar dele. Depois, ele se livra dos outros dois, cujo nível de cultivo caiu da segunda fase para o nível intermediário do mundo do Rei Imortal. Agora, só resta o ministro Wen, que estava gravemente ferido, e seu nível de cultivo caiu da quinta fase do mundo do Imperador para a fase inicial do mundo do Imperador. O ministro tenta controlar os ferimentos que sofreu e pensa consigo mesmo: essa é a verdadeira força do Imperador Wang? É óbvio que é uma força oculta. Depois que nosso herói se livra de todos os guerreiros, ele vai até o ministro e diz a ele que agora ele é o único que resta. Ele pega sua espada e ataca com a técnica das 9 provações. Mas de repente, Jieshin vai bloquear o ataque de nosso herói e diz a ele que nunca permitirá que ele ataque o ministro da esquerda. Nosso herói fica surpreso com o que aconteceu e diz que é óbvio que a ministra da direita, Jieshin, tem algumas habilidades, pois ela bloqueia o ataque das 9 provações celestiais sem qualquer esforço. Ele fica confuso sobre o nível de cultivo dela, que, claro, em momentos de crise, o espírito aparece e diz a ele que ele obteve o olho da visão superior e pode usá-lo para descobrir o nível de cultivo dela. De fato, nosso herói usa o olho que obteve, mas no começo, ele o usa de maneira errada. Jieshin fica irritada com o que ele fez e diz que ele é pervertido. Por isso, ela parte para atacá-lo. Mas depois, Wang usa o olho corretamente e descobre que ela está na 8ª fase do mundo do Imperador. Claro, não vamos dizer que ele estava usando para ver o que você está pensando, caro espectador. Enquanto nosso herói Wang estava na 4ª fase do mundo do Imperador, apesar da diferença de nível entre eles, ele consegue bloquear o primeiro ataque dela. Ela então tenta atacá-lo novamente, mas ele pega a sua espada e bloqueia o ataque mais uma vez. No entanto, ele enfrenta algumas dificuldades e pensa consigo mesmo que a força da 8ª fase do mundo do Imperador é realmente diferente e que ele não deve subestimá-la de forma alguma. Ele precisa lidar com ela com muito cuidado. Mas de repente, o ministro o chama nosso herói e diz a ele que ele deve se render, pois a força da ministra Jieshin pode destruir países inteiros, e é impossível que ele a derrote. Nosso herói fica irritado e diz a ele: "Desde quando um perdedor como você vai me ensinar? Você não se lembra quando eu ensinei você?" Ele então ataca com o golpe das 9 provações celestiais. O ministro bloqueia o ataque, mas com dificuldade. Jieshin aproveita a distração de nosso herói e tenta atacá-lo, mas ele reage ao ataque dela rapidamente. Ela então tenta atacá-lo novamente, e nosso herói percebe que seu corpo é muito frágil. Ele fica distraído em seus pensamentos, a ponto de quase ser atingido por seu ataque, mas o espírito do sistema o alerta rapidamente. Ele percebe no último momento e bloqueia o ataque, e essa batalha está ficando cada vez mais divertida. O espírito também fica animado e diz que ele tem uma técnica secreta que pode levá-lo ao nível mais alto do mundo. Mas nosso herói diz a ela que o assunto não será divertido se ele trapacear dessa maneira e decide continuar brincando com ela um pouco mais. Nosso herói diz a ela que ele coletou alguns pontos de mérito antes e pergunta se pode usá-los. Ela realmente diz a ele que o fará tentar os pontos de mérito que ele coletou e então lhe dá a recompensa, que é uma nova técnica sagrada. Nosso herói pensa consigo mesmo que é ótimo e bom que esses pontos de mérito existam e que acabaram sendo úteis no final. Agora é a hora de ele aumentar seu nível de cultivo, e ele realmente consegue dominar a técnica do corpo sagrado e alcançar a 9ª fase do mundo do Imperador. Nesse momento, o espírito diz a ele que, após alcançar a 9ª fase do mundo sagrado e também a 4ª fase do mundo do Imperador, sua força pode estar no mesmo nível do mundo superior. Nosso herói fica animado e diz a ela que agora é a hora de se divertir um pouco com a ministra do Império Shuan. Jieshin percebe que a força de nosso herói aumentou e pergunta o quanto e como isso aconteceu. Mas ele bloqueia seu ataque com facilidade e diz a ela: "Como a luz de um inseto pode competir com a luz do sol e da lua?" Ele então usa a técnica do olho celestial do 9º nível e ataca, conseguindo atingir sua lança e tirá-la dela. Eu disse a vocês, pessoal, vocês ainda não sabem nada sobre nosso herói.
O espírito explode quando vê a lança e diz a nosso herói que ela não esperava que a lança fosse uma lança sagrada. Mas, como ele não pode quebrar a força da arma no nível do mundo imortal, eles descobrem que o nível dos tesouros e armas é dividido em vários níveis: o espírito comum, o espírito raro, o imperador imortal, o céu sagrado e os tesouros superiores. Enquanto isso, Gieshin fica irritada e exige que nosso herói devolva sua lança com raiva. Mas nosso herói, como sempre, aproveita a oportunidade para provocá-la e diz que crianças pequenas não devem brincar com espadas e lanças dessa maneira. Por isso, ele aguarda para preservá-la, nada mais. Gieshin fica ainda mais irritada e xinga, tentando pegar a lança dele com raiva. Mas nosso herói a detém com facilidade e explode como uma criança, a ponto de suspeitar que alguém está controlando sua mente. Ele ignora isso e decide detê-la primeiro e depois lidar com os outros. De repente, ele concentra sua força em seu punho e ataca Gieshin com ela, fazendo-a perder a consciência. O espírito fica surpreso com o que ele fez e diz que ele não tem piedade. Como ele pode golpear uma flor frágil e delicada com um golpe tão forte? Nosso herói fica surpreso com o que ela diz e pergunta se Gieshin é considerada uma flor. Ela é uma guerreira da 8ª fase do mundo do Imperador. Ele diz a ela para parar com seus comentários ridículos e engraçados e pensar em uma maneira de prendê-la rapidamente. O espírito fica impressionado com ele, pois ele conseguiu derrotar um antigo guerreiro espiritual e lhe dá a corda de restrição do imortal. Ela também diz a ele que ele obteve a versão da técnica do espírito sagrado. Ele diz a ela que a corda é boa e que acha fácil lidar com ela, mas acha o livro da técnica do espírito sagrado um pouco misterioso. O espírito concorda com ele com confiança, como de costume, e diz: "Que vergonha, eu sempre atendo a qualquer pedido que você faz, e este livro secreto é muito adequado para você." Nosso herói fica surpreso e pergunta se ele pode realmente aprender essa técnica, mas ela o tranquiliza e diz que é um problema simples e fácil de resolver. Wang Wang sente que o livro parece bom, e de repente, antes de prender Gieshin para levá-la de volta ao imperador, ele encontra o ministro e chamando por ele pedindo que ele espere um pouco. O que você acha, caro espectador, que o ministro dirá a nosso herói? Ele conseguirá convencê-lo a desistir da ministra Gieshin ou não? E o que o imperador Xuan fará quando souber o que aconteceu? O casamento acontecerá sem problemas ou haverá mais problemas? E o que nosso herói fará com Gieshin? Ele tomará suas habilidades ou o que exatamente ele fará com ela? Tudo isso, com a vontade de Deus, saberemos no próximo episódio. Por isso, caro espectador, o mais importante, inscreva-se para alcançarmos 100.000 inscritos no menor tempo possível, e ative o sino para que você seja o primeiro a assistir a qualquer episódio assim que for lançado. E assim, caros espectadores, chego ao final do episódio.